Então, quero dar boas-vindas a todos, em nome da ECIP, nosso presidente Eduardo Amaral, que você se sinta em casa, né? O Porto é nossa associada também, você via SEDET, via Porto, você também tem a ECIP como sua casa e possa trazer boas notícias para a gente desse tema que é tão importante para o Complexo do Pecém e para o estado do Ceará, viu? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Edinha, agora você apresenta o homem, né? Queria agradecer demais a tua presença aqui no fórum, né? Eu estou como líder desse fórum, que a gente trata assuntos em comuns aqui das empresas. É sempre muito útil, né? Então, assim, esses assuntos que a gente sempre traz empresas ou casos de sucesso aqui para o fórum, para movimentar, para tirar dúvida, enfim. E o hidrogênio verde não é diferente, né? É a gente que está mais envolvido nisso. A semana que vem vou ter algumas reuniões em Caucaia também sobre isso, até com o Roberto Araripe, né? E com o Ricardo. Mas a gente sabe que é a bola da vez, a gente sabe que tem tudo para dar certo, mas dúvidas tem muitas também. Então, muito obrigado por ter vindo, tá certo? Vamos aproveitar bastante suas palavras. Muito bem, eu agradeço muito aí o carinho e a consideração de vocês. Me sinto muito à vontade aqui no meio da ECIP. E eu estava lembrando, Sabadia, você falando dos 35, é isso, associados? 35 hoje. Eu acho que você poderia começar já, até para, vamos dizer assim, até para comprometer mais esse povo que está chegando aqui, convidar já a Transhydrogen, convidar a Fortescue, né? E outras que você vai ver aqui ao longo da apresentação. Lá no final eu vou dizer quais são todas que estão aí já com projetos mais avançados, mas falarei de todas em geral, tá certo? Bom, então eu queria agradecer, mas eu vou logo então começar, tá certo? Partilhando aqui a minha apresentação, pedindo desculpa porque eu pedi para atualizarem a apresentação e atualizaram hoje aquela em inglês, mas eu vou falar em português mesmo, então não tem problema, tá? Então, vocês estão vendo a tela, não é? Sim, estamos sim. Mudou a tela? Mudou. Mudou. Então, eu vou começar exatamente porque o Ceará, né? A gente, às vezes, tem a tendência apenas de dizer que essas empresas elas estão tendo essa curiosidade, essa atração pelo Ceará, ou seja, o Ceará está atraindo a atenção dessas empresas, de repente, apenas pela questão, por exemplo, dos nossos altos potenciais aí, de geração de energias renováveis, tá? Mas não é isso, porque, na verdade, se você pegar aqui a costa do Nordeste toda, todo mundo está numa condição quase que semelhante. Quase. Então, eu diria que existem mais, e vocês vão perceber ao longo da palestra, eu tenho certeza que vocês sabem, mas como isso aqui é uma palestra geral, eu não vou deixar de me referir a nenhum deles, né? Primeiro, Fortaleza, a gente já sabe que é a segunda maior cidade do mundo em termos de conexão com cabos óticos, tá? E, de fato, a gente tem aportando aqui ao Estado, chegando aí nas proximidades de Fortaleza, algo 16 cabos submarinos óticos, que conferem ao Ceará a condição ideal para atrair para cá grandes hubs de administração de empresas, né? Aqui pode ser Fortaleza, ou as imediações, ou o próprio Pecém, a sede de várias empresas de grande porte pela qualidade da nossa conexão, tá? Segundo, a questão dos hubs logísticos. E aí eu vou dar, vamos dizer assim, atenção especial para o CIP, né? O CIP realmente é um diferencial. E eu vou contar uma historinha para vocês agora. Essa semana nós recebemos aqui a Transhydrogen Alliance, que é aquela, Ricardo, que eu falei que você deveria convidar também já, tá? A Transhydrogen, ela apresentou para mim, para o Maia e para a Rosiane, na segunda-feira passada, a conclusão dos estudos de viabilidade que ela elaborou, tá? Ela considerou 3 opções: Omã, o Marrocos, na costa da África, que vocês estão vendo aqui, é muito mais próximo da Europa do que o Ceará, né? Qual é a distância desse canalzinho que separa aqui o Marrocos de Portugal? Eu acho que, tu sabe, Ricardo, eu não sei de cor não, mas eu acho que é menos de 30 quilômetros, né?
tá certo? É bem curtinho, inclusive aí tem uma competição de natação aí, cruzando de um lado para o outro, Então, acho que 10 quilômetros, uma coisa assim. isso eu consigo nadar ainda. Eu já ainda participo dessa distância, eu consigo aguentar. Mas aí vamos lá. Então, eles analisaram 3 opções: Omã, no Oriente Médio, Marrocos, na costa da África, que é vizinha à Europa, e o PECEM, a CIP, tá? A ZPE do PECEM. Eu vou dizer qual foi a conclusão dos estudos. Omã, eles chegaram à conclusão que excelente potencial de geração de energia também, mas a infraestrutura elétrica péssima, tá? Marrocos, excelente condição de geração de energia, muito perto da Europa, a gente pode até pensar assim, caramba, se o PECEM está a 4.000 milhas náuticas de Roterdã, Omã está a 1/3 do caminho de Roterdã, e de Portugal está a poucos quilômetros, dá para ir na braçada para Portugal. Chegaram à conclusão seguinte, olha, Omã foi descartada, Marrocos foi descartado, e quando eles calcularam o custo do transporte da amônia, que o hidrogênio ele vai se transformar em amônia, de Marrocos para Roterdã, eles chegaram a $50 por tonelada, tá? E do PECEM para Roterdã, que é muito mais longe, $55 por tonelada. E no Ceará, nós temos um porto, que o Marrocos não tem, temos políticas e incentivos que o Marrocos não tem, temos infraestrutura de toda a natureza que Marrocos não tem. Resultado, segunda-feira anunciaram que vão instalar aqui o projeto deles, tá? Já definiram módulos iniciais e tudo. Então, esse porquê Ceará realmente é algo que a gente começa a compreender que é irreversível, tá? Eu acho que eu passei mais do que um aqui, eu vou tentar voltar aqui, só um instante. Não, é isso mesmo. Aqui eu começo a mostrar o seguinte, o Ceará não é só potencial natural, não é só infraestrutura. O Ceará começou a se preparar para esse momento há muitos anos atrás, em termos de planejamento de longo prazo, desde a época do Tasso. O PECEM nasceu na época do Tasso, por uma visão estratégica, na qual o antigo superintendente lá da Lubinó, que era meu chefe, o falecido Nilton Guimarães, eu não sei se o Ricardo conheceu, tá? O Nilton, ele foi comigo lá no gabinete do Tasso, lá no Cambeba, eu me lembro que era no Cambeba nessa época, e nós dissemos o seguinte para o Tasso: governador, o Ceará não tem como receber investimento nenhum estruturante. A Petrobras tem vindo aqui avaliado a possibilidade de construir aqui no Ceará uma refinaria. No Mucuripe não é possível, porque é dentro da cidade, se houvesse um vazamento de petróleo ou de derivados de petróleo, seria um desastre ambiental na costa da cidade de Fortaleza. Não dá. E as opções que tinha, e havia naquela época, era você instalar um quadro de boias a 10 quilômetros de distância da praia, por exemplo, em Cascavel ou na Taíba. O formato é esse mesmo, né, Carlinhos? Né? Então, pessoal, só para vocês terem uma ideia, tá? O Tasso, na mesma hora, disse o seguinte: então nós vamos ter que descobrir um local no Ceará que dê para construir um porto de grande calado e que possa realmente atender ao que a gente necessita em termos de infraestrutura logística. 15 dias depois, houve uma reunião na Lubinó, né? Essa reunião... Dessa reunião participaram o Raimundo Viana, que era o secretário de Desenvolvimento, né, do Ceará na época, tá certo? O secretário de Meio Ambiente, o Vitor Samuel, que foi diretor do BNB e que era oficial da Marinha, e o Vitor Samuel levou uma carta batimétrica que foi feita pela Marinha norte-americana na Segunda Guerra Mundial, que considerava o PECEM como um ponto provável de instalação de um porto para suporte, tá, à Marinha norte-americana. E aí, na carta de 1941, nessa carta batimétrica, apontava lá o PECEM com 16,5 metros de calado, que era suficiente, mais do que suficiente, para navios de grande porte, até para os Panamax. E aí, o que aconteceu? O Tasso, tá, diante dessa informação,
contactou o ministro da Marinha na época, e o ministro da Marinha, 3 meses depois, mandou aqui um navio para realizar uma nova batimetria do PECEM, confirmou que ainda eram os mesmos 16,5 metros, e ali foi tomada a decisão de começar a ser projetado o porto. Tá? Então, essa é uma história que eu vivi esse momento, e o Maia, que é o nosso secretário aqui, foi o homem que construiu o PECEM, foi o homem que, junto com o Tasso, construiu. Bom, esse slide, ele quer dizer simplesmente o seguinte: o Ceará ele começou a se preparar desde essa data, mas recentemente o Ceará começou a aderir aos protocolos mundiais de combate às mudanças indesejáveis do clima, ao Acordo de Paris, a Race to Zero, a Under Two Coalitions, etc. E começou a adotar práticas que realmente são aquelas práticas valorizadas pelo primeiro mundo e que nos qualificam, ao lado dos nossos potenciais naturais, das nossas infraestruturas, dos nossos incentivos, a termos um discurso coerente com a prática. Tá? Aqui são alguns highlights acerca do que nós estamos fazendo. O governador constituiu um grupo de trabalho, para desenvolver os estudos, para configurar esse hub de hidrogênio e desenvolver políticas públicas também de energias renováveis. Eu fui inicialmente o coordenador desse grupo, hoje quem coordena o grupo é o secretário Célio Fernando da Casa Civil. Esse grupo reúne o governo do Estado, o Porto do PECEM, as universidades representadas pelo UFC, a Federação das Indústrias, e também o CIP, não poderia deixar de estar fora. E nós hoje temos a colaboração do próprio Porto de Roterdã, que tem uma expertise imensa nessa área de operação portuária, sócio do nosso PECEM, a GIZ, que é a Agência de Cooperação Internacional da Alemanha, a consultoria McKinsey e, recentemente, o Banco Mundial. Nós estamos diariamente, inclusive nessa semana agora, tendo reuniões com o Banco Mundial no sentido de trazer para cá um contrato no qual nós possamos ter recursos para financiar, inclusive, um pouco de infraestrutura para acelerar o desenvolvimento do hub. Ora, então, em setembro do ano passado, o Ceará foi admitido no Race to Zero, que é um programa mundial que reúne mais de 200 governos, cuja finalidade realmente é caminhar em direção a uma transição energética para reduzir as emissões de carbono e o efeito estufa. Também ao Under Two Coalitions. E aí, nós já fomos para a COP26 em Glasgow, em outubro do ano passado, já com esses acordos assinados, e pudemos participar de vários debates que chamaram a atenção mundial, reforçaram essa curiosidade mundial pelo estado do Ceará. Essa curiosidade está tão grande que há 3 semanas atrás o secretário Sérgio pediu para mim fazer uma apresentação na ONU, E depois dessa apresentação, é impressionante, a direção da ONU agendou conosco outra reunião para conhecer o que o Ceará estava fazendo, que diferenciava o Ceará e chamava a atenção do mundo para o Ceará. É interessante isso porque essas ações são todas concatenadas. O Ceará tem um planejamento de longo prazo, o Ceará se estruturou em tudo isso sobre o qual eu falei aqui, todos esses aspectos, e o Ceará aderiu aos protocolos internacionais, isso especialmente para o europeu, para o norte-americano, isso é muito importante e mostra essa adesão do nosso Estado a esse momento. Aqui eu estou falando em termos de organização, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas nós temos uma agência de funding já, que é a própria ADES, aprovada inclusive pelo Banco Central. E aí nós podemos ter com clareza o que o Ceará pretende em termos de longo prazo. Isso está no Ceará 2050, no Ceará Veloz, nas rotas estratégicas setoriais traçadas pela FIEC e no Fortaleza também 2050. Aqui é uma visão geral sobre as instituições que compõem esse grupo de trabalho formalmente constituído pelo governador, do qual eu fui o primeiro coordenador. A minha atenção hoje, ela mudou não apenas
no sentido de desenhar políticas e configurar o hub, mas especialmente nesse momento eu estou concentrado na atração de empresas. Eu não vou falar dos benefícios regionais, estaduais ou municipais, vocês todos têm conhecimento disso. Aqui é apenas um highlight acerca do fato do Ceará ser praticamente um centro de carga, tá, das energias do Nordeste, com um destaque especial para o Ceará na geração eólica offshore. Por incrível que pareça, na costa do Ceará houve uma convergência de ventos que faz com que a eficiência da energia eólica offshore, que futuramente será produzida aqui, ela está ancorada em fatores de capacidade altíssimos, inclusive superiores a 70%. Em média, ao longo de todos esses 653 quilômetros de costa, a gente tem um fator de capacidade médica para o eólico offshore de 62%. Para vocês terem uma ideia, a eficiência máxima que a gente consegue obter na Europa é de 38%. Ou seja, isso se reflete em custo, porque a velocidade e a constância dos nossos ventos é tão alta, a qualidade desses ventos é tão alta, que permite a gente ter fatores de capacidades altíssimos, ou seja, fator de capacidade mede a eficiência de transformação do vento em energia. Isso nos diferencia. Isso aqui é um overview sobre o nosso potencial de geração, tanto em termos de geração solar, de eólica, tá? Onshore e offshore, e o potencial híbrido, que é o que existe de melhor dos dois, ou seja, o que existe de melhor entre solar e eólica. Ora, nós temos um potencial híbrido de 137 gigawatts. Para vocês terem uma ideia, a capacidade total instalada de geração no Brasil hoje é de 190. Então, o Ceará é um estado que pode realmente se transformar numa meca de energias renováveis, desde que nós permitamos. Aí, quando eu falo nós, somos todos, não só são vocês, não, né? Aqui é um overview sobre a questão o fator de capacidade. Esse primeiro que é mostrado nessas barras verticais é o eólico onshore. A gente vê que o Ceará já se destaca um pouquinho em relação ao Nordeste, mas é muito parecido. Entretanto, o potencial eólico offshore tem um fator de capacidade médio, como eu falei, de 62%. Isso é muita coisa, tá? Aqui é o potencial de energia solar, e nós vemos que a radiação no Ceará é alta, né, de 5,5, e nós estamos nessa região apontada no mapa, que tem todo um potencial muito parecido. O Ceará está totalmente incluído dentro dela. Aqui eu ressalto a complementariedade que existe entre a eólica e a solar. Quando a solar decresce no final do dia, o vento ele cresce. Isso faz com que a gente possa ter uma qualidade, uma estabilidade no suprimento de energia que é ideal, por exemplo, para operar os eletrolisadores. É a combinação ideal, porque os eletrolisadores eles precisam de energia de carga estável, tá? Aplicada a eles, para que eles possam operar com alta eficiência. Aqui eu falo um pouco na segurança hídrica do Estado. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Algumas pessoas questionam, mas o Ceará não tem água. Tem água, tá? E vocês podem ter certeza que essa água, a gente não pensa em utilizar para o hub de hidrogênio e nem para qualquer utilização industrial no PECEM, a água do sistema público. Essa água, ela vai vir de onde? Ela vai vir do tratamento da água de esgoto da região metropolitana de Fortaleza. Se a gente reunir todo o esgoto dessa região, a gente vai ter algo acima de 8 metros cúbicos por segundo. Essa água, se nós quisermos aumentar ainda mais a segurança hídrica no PECEM, não apenas no PECEM, mas no Ceará, a gente pode combinar com a dessalinização. A dessalinização é mais cara, tá? Mas por uma questão de segurança hídrica,
Nesse momento, o governo ele estuda combinar os dois. A água de reuso, proveniente do esgoto tratado, né, e a dessalinização. Para vocês terem uma ideia, se essas empresas todas que assinaram memorando, elas implantarem todos os seus projetos, o que não é verdade, porque cada uma delas está estudando pelo menos 2, 3, 4 alternativas de localização dos seus investimentos, né? Isso aumenta a nossa responsabilidade do Estado, não é da SEDET, do governo do Estado, não é da AECIP, da Federação, enfim, de todos os entes, mas é de todos, porque a responsabilidade da gente é muito alta. Vocês vão ver que o potencial que eu vou apresentar para vocês, ele vai fazer muita diferença no desenvolvimento do Estado. Então, água nós temos infraestrutura para levar essa água para o PECEM. A região leste de Fortaleza já tem um duto que leva a água até a CIP, com capacidade superociosa, e que se essa água de esgoto for tratada, nós temos garantia de suprimento. Essa parceria de PECEM com Roterdã, na qual Roterdã possui 30% de participação acionária no PECEM, fez com que o Porto de Roterdã elegesse a rota Roterdã-PECEM como prioritária. Isso quer dizer que o nosso hidrogênio vai ser considerado com muita seriedade, porque todas as empresas sabem da prioridade que Roterdã deu a essa rota. Isso faz toda a diferença. Eu não vou falar disso para vocês conhecem isso de cor e salteado, tá? Aqui também é apenas a questão da participação acionária. Aqui é um pouco da infraestrutura, que vocês também conhecem, a infraestrutura portuária, a nossa ZPE e a área industrial no retroporto do PECEM, que está se consolidando cada vez mais. Isso é uma garantia para quem vai investir e que pode almejar o hidrogênio não apenas para exportação, mas para o mercado interno. E eu vou falar para vocês um pouco disso mais na frente. Aqui eu já começo a mostrar que, por exemplo, a térmica da EDP, a qual o Ricardo se referiu, que já vai operar um piloto de hidrogênio no final do ano. O plano deles é transformar essa térmica em 6, 7 anos, numa térmica completamente verde, substituindo o carvão mineral pelo hidrogênio. E esse projeto eles vão começar a estudar a partir desse piloto que eles estão montando. A mesma coisa a Eneva. E a gente pode esperar, e vocês vão entender por quê, que hoje, além da Aeres, além da Vesta, além dessas empresas que já integram o complexo do PECEM, nós vamos receber várias outras, vários fabricantes de vários equipamentos relacionados à indústria das energias renováveis. Vocês vão entender por que já já. Aqui é um pouco sobre a ZPE, eu também não vou entrar em detalhes, vocês conhecem isso. Aqui simplesmente é uma simulação que eu mostro para dizer o seguinte: se você instalar sua empresa dentro da ZPE, você tem benefícios em termos de CAPEX e OPEX superiores a 37% em média. Isso aqui é o desejo de Roterdã que já está se realizando, já está se materializando em termos da infraestrutura de Roterdã. O plano de Roterdã é se transformar no principal porto de energia da Europa. E, para isso, eles estão instalando todas as facilidades, hoje já, em termos de dutos, em termos de infraestrutura, para receber a amônia que será importada e para distribuir essa amônia na Europa. O PECEM, eu acredito que vocês já têm conhecimento de que ele estuda instalar um terminal, tá, para a operação da eólica offshore. Esse terminal teria por objetivo não apenas fazer uma pré-montagem desses equipamentos que vão ser futuramente instalados na costa do Ceará, mas para fazer manutenção também. Isso aqui já são detalhes desse projeto. Outras características do projeto, não adianta eu mostrar para vocês isso agora. Isso aqui é o objetivo do Ceará. Claro, a gente quer se tornar um player global na cadeia de distribuição do hidrogênio verde, não apenas o hidrogênio verde, tá? Esse é um estudo que, do lado direito, simplesmente mostra que o Brasil, é um estudo da Bloomberg, onde
ele mostra o custo nivelado da produção de hidrogênio em 2050 e mostra o Brasil como o preço mais barato do mundo, apontando aí 55 centavos de dólar por quilo de hidrogênio. Essa área que vocês estão vendo em vermelho é a área que hoje está destinada pelo PECEM às empresas de hidrogênio. É essa aí. Isso aqui é um pouco da cadeia produtiva do hidrogênio. Aí eu vou começar a falar para vocês um pouco das oportunidades que se abrem em termos de negócio. Ora, qual é a cadeia produtiva do hidrogênio? Isso aqui é interessante entender, porque ela começa lá com energia solar e eólica, que ao fazerem a eletrólise da água, produzem hidrogênio e oxigênio. E esse hidrogênio, eu só queria lembrar para vocês que ele é a base de toda a indústria petroquímica, tá? Então, quando eu estou falando em hidrogênio, eu estou falando em amônia. Quando eu estou falando de amônia, eu estou falando em fertilizantes. Quando eu estou falando em hidrogênio, eu estou falando em diesel, gasolina e querosene. E aí vocês vão estranhar. Eu não quero substituir isso pelo hidrogênio? Quero. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso produzir aqui o hidrogênio, e o que é a gasolina, o que é o diesel, o que é o querosene? É uma combinação de átomos de carbono e de hidrogênio. Eu posso, para não aumentar a poluição, eu posso pegar, por exemplo, o carbono que tem nas chaminés da siderúrgica, das indústrias, que tem no ar, na poluição, capturar esse carbono e fazer essa combinação, e eu posso fazer qualquer combustível que eu quiser. Eu posso fazer plásticos, solventes, ok? E inúmeras aplicações de petroquímica básica. Eu já tenho, inclusive, eu não posso citar agora, porque eu estou em negociação, mas 2 empresas de petróleo de grandíssimo porte interessadas em produzir aqui os chamados combustíveis sintéticos, que são esses combustíveis feitos a partir do carbono capturado do ar com o hidrogênio que a gente vai produzir no PECEM. O que eu posso fazer mais? Eu posso substituir o gás natural pelo hidrogênio. Na verdade, a Cegás ela já está estudando qual é o percentual máximo de hidrogênio que ela pode misturar ao gás natural na rede de distribuição dela. E aí posso substituir a gasolina, se eu quiser, nos carros, nos ônibus, nos caminhões, nos aviões, tá? Nos navios. Os navios eles podem consumir nos seus motores como combustível a amônia diretamente. Os aviões também podem consumir a amônia ou o próprio hidrogênio. Ou podem consumir um querosene sintético, tá? Feito com esse carbono capturado, que não adiciona nada ao ar atmosférico de novo. Aqui são apenas um highlight sobre o que forma esse nosso ambiente de negócios que está chamando a atenção do mundo, né? O alto potencial de energia, a localização estratégica do PECEM, a sua organização simplificada que confere tarifas básicas, os incentivos fiscais, a infraestrutura portuária e o ecossistema de negócios, né? O Ceará ele pode ser um polo de produção de hidrogênio, de fertilizantes, de combustíveis sintéticos e pode distribuir isso por cabotagem para o Brasil inteiro. Para vocês terem uma ideia, quando eu falo em fertilizantes, o Brasil, em 2021, ele importou algo em torno de 5 milhões de toneladas de fertilizantes. Isso corresponde a 95% do consumo. Nós podemos suprir todo o fertilizante necessário para o agrobusiness brasileiro, tá? Todo. E se a gente considerar que Itataia, a mina de Itataia, que já está em audiência pública para concessão da licença, ela vai produzir o fósforo como subproduto, e que é um dos componentes dos fertilizantes, né? É o nitrogênio da amônia, o fósforo, Itataia vai produzir, e o potássio. O Brasil não tem muito potássio, mas pelo menos dos 3, nós no Ceará poderíamos ter 2 em abundância, que é o fosfato e o nitrogênio. Essas são as empresas que já assinaram protocolos de intenção com o Estado do Ceará
E aí eu vou ressaltar algumas. Por exemplo, a Nextway é um braço da Comerc, é brasileira. A Comerc é a maior comercializadora de energia do Brasil. A Linde é a mesma White Martins. A Fortescue, o Ricardo já falou nela, o Pedro Sabadia já falou nela, é uma das maiores mineradoras do mundo. A Quer, a Enev é a terceira maior petroleira do Brasil. A Diferencial é uma empresa brasileira de energia. A Hytron é uma startup que foi comprada pela NEA alemã e que hoje é sócia da NEA e que fornece a tecnologia já para a EDP, né? A Total Eren, uma gigante belga, francesa. A AES é a gigante de energia norte-americana, a AES Brasil. A Casa dos Ventos, que vocês já conhecem, a H2L, na verdade, é uma startup brasileira. A Cactus é uma startup cearense, mas com um grande projeto. A Engie é belga, uma grande empresa de energia. A EDP, vocês conhecem, ela está aí. A Transhydrogen Alliance, a H2 Green Power e mais a Energy Volt, Suíça, e mais outra, que é a Neoenergia, que é a mesma Iberdrola espanhola, ok? Todas essas assinaram memorandos de entendimento. Eu já estou com um memorando, que também eu não posso revelar o nome da empresa, porque não foi assinado, já aprovado pela Procuradoria-Geral do Estado, com uma gigante, duas gigantes japonesas e uma gigante europeia consociadas que pretendem produzir no PECEM veículos, células de combustível, veículos inicialmente ônibus e caminhões e células a combustível, que são as unidades que fornecem o hidrogênio para os motores, que vão queimar o hidrogênio. Eu tenho empresas interessadas em fabricar aqui os eletrolisadores. Então, nós estamos começando, nessa fase 2 do projeto, a desdobrar a cadeia produtiva do hidrogênio em vários segmentos, em fertilizantes, em motores e células a combustível, em sistemas de abastecimento de hidrogênio, em veículos, caminhões e ônibus, etc. Isso posto, eu queria dizer para vocês o seguinte: o dobramento disso em termos de impacto na economia do Ceará, especialmente quando a gente começa a considerar o mercado interno, é isso que vocês estão vendo na tela, tá? O primeiro quadro superior à esquerda mostra o seguinte, que eu teria até 2026, tá, uma produção em toneladas por dia de hidrogênio da ordem de 912 toneladas. Isso, em 2026, eu teria um investimento de 2,8 bilhões só em plantas de hidrogênio. E em 2034, eu teria 12,1 bilhões. Eu estou aqui me referindo a um pequeno percentual. Eu tracei um cenário. Eu posso falar um pouco para vocês do cenário que eu mesmo tracei, que foi o seguinte: eu peguei todos os movimentos, ou seja, todos os investimentos que eu projetei nesse momento, e eu construí um cenário. Com base nesse cenário, que é um percentual pequeno. Sério, eu te digo já, sério. Te digo já. Com base nisso, eu considerei que 25% dos projetos seriam implantados. E eu chego a esses números que vocês estão vendo. Só de plantas de hidrogênio na ZPE, a projeção seria essa que vocês estão vendo nesse quadro superior do meio. 2,8 bilhões de dólares em 2026 e 12,1 em 2034. Do lado direito aqui os empregos esperados. Aqui embaixo, tá, as potências dos eletrolisadores, tá? Eu teria aqui em 2026 2 gigawatts de potência que eu espero estar operando no PECEM em 2026 e em 2034, 8. Quando eu estou falando nisso, pessoal, olhem para o quadro seguinte, em azul, e vocês verão a quantidade de energia renovável que eu tenho que produzir para
produzir esse hidrogênio, tá? Eu teria que, em 2034, estar com 16 gigawatts de energia renovável fornecendo carga para esses eletrolisadores. Então, isso posto, né, vocês imaginem o impacto desse projeto na economia do Ceará. E aqui eu estou falando só em investimentos, em energia e em eletrólise, e em plantas de produção de hidrogênio. Se eu somar os investimentos aqui, aí vocês não estão vendo, deixa eu ver se tem um quadro seguinte com investimentos, não tem, mas eu vou falar para vocês, tá? Eu falei para vocês aqui em algo em torno de 12,1 bilhão de dólares de investimentos em plantas de hidrogênio em 2034. Para produzir energia, para alimentar essas plantas de hidrogênio, eu preciso de mais outro 12 bilhões de dólares. Então, eu estou falando numa possibilidade de 24 bi até 2034. Só que tem um detalhe. Esses 12 bi em energia, em capacidade de geração adicional, eles não necessariamente serão implantados no estado do Ceará. Eles podem ser implantados no Rio Grande do Norte, no Piauí, porque o sistema nacional é totalmente interligado e o Ceará ele assinou um decreto que ele concede também a mesma isenção àquela energia que for produzida nos estados circunvizinhos, desde que isso seja para produção de hidrogênio e de amônia, no PECEM, tá? Então, pessoal, a grosso modo, era esse panorama que eu queria dar para vocês, né? Eu acho que isso aumenta muito a responsabilidade daqueles que hoje estão à frente desses projetos, que não sou eu, não é só o Maia, mas é o conjunto de pessoas e de instituições que trabalham esse projeto. Para garantir que ele seja sucesso, realmente a gente tem que estar muito alinhado, e esse trabalho de alinhamento tem sido feito, eu diria, sob a coordenação do próprio Maia, do Célio Fernando, tá? Pessoal do governador Camilo, no passado recente, do presidente da federação, de toda a administração do CIP e da própria UFC e das demais universidades, com muita harmonia e com muito alinhamento. Eu acho que é isso que tem garantido essa atração de interesse, né, do mundo pelo estado do Ceará, a ponto da gente estar hoje, além do Banco Mundial, com foco no estado do Ceará, o banco japonês, o JBCI, que é um banco voltado para empreendimentos estruturantes, a ONU, né, colocando a sua capacidade de funding para o estado do Ceará. Ou seja, o pessoal, eu acredito que o que nós construímos aqui, e eu não me refiro só a esses últimos 2 anos, mas está realmente fazendo com que o projeto do Ceará ele seja diferenciado. Então, Sabadia, era isso que eu queria apresentar para vocês, tá? E me colocar aí para quaisquer debates ou questionamentos. E desde já, meu muito obrigado aí pela oportunidade. Eu queria agradecer você. E consegui entrar pelo computador agora, ficou melhor aqui, viu? Queria agradecer a você, as suas explicações e as suas colocações. Sensacional, sabe? Impressionante cada vez que a gente vê. Você está falando aí hoje do investimento no complexo em torno de 120 bi de reais, né? 120 bi de reais. Nós já temos mais de 30 bi de reais. Então, aí vamos para 150. Nós vamos pular dos 30 a 50 para o 150, 200 bi de reais dentro do complexo. Hoje, Constantino, temos uma população de empregos diretos e indiretos de 80 mil empregos, maior do que a população de São Gonçalo, e já encostando um terço, né, um quarto da população da Caucaia, que é um município grande, né? Então, é uma região que vai explodir em emprego, em empresas, outras que vão surgir e se aproximar do complexo e fazer com que realmente o desenvolvimento do complexo e do estado do Ceará se mude completamente, né? Aí mudar a feição, acho que eu poderia até ser mais audacioso e dizer assim, sair de um estado pobre para um estado um pouco mais rico, sabe? Porque um estado que dependeu a vida toda de energia, desde a época do Paulo Sarazate e do Vigílio Távora aí, né?
e que hoje a gente produz energia limpa e coloca para o Brasil, né? E ver a possibilidade da gente agora interferir no mundo com essa produção de hidrogênio, é assim uma coisa que a gente nunca imaginou que podia acontecer no Ceará, sabe? E que hoje a gente vê de perto. E tem que falar isso com muita tranquilidade e parabenizar vocês da SEDET aí no comando do Maia, que o Maia é um cara que tem coragem para puxar as coisas, né? O cara, ele não dobra, ele avança e acredita e tem força e muita energia, né? De juntar tantas pessoas boas em volta dele aí na SEDET, como você e outros, que têm colaborado nessa luta, que só há muitas mãos é que a gente consegue realizar mesmo, né, Constantino? Não é fácil, não. Parabéns, hein? Alguma pergunta, pessoal? Ieda? Sobre o seu comando. Ricardinho, eu vi sua carinha por aí, né, rapaz? Você apareceu, rapaz. Eu? Pois é, de férias, só quer estar de férias em Londres. Pois é, rapaz. Meu amigo Constantino, parabéns para você, viu? Não é à toa que você está onde você está, não. Você é muito bom. Não, Ricardo, você... Olha, parabéns. Sinceramente, né, Ricardo? Estou falando... show. Essa força de vocês lá na SEDET, essa vontade e essa maneira de você apresentar, com empolgação, é isso que é importante. Quando tiver empolgação em vocês, isso aí é que faz crescer, entendeu? Tudo que você falou aí, eu acredito, acredito assim, eu sei que vai acontecer, a gente está com essa esperança. E parabenizar ao Ricardo aí, a Sandrine, que convidou aí o Constantino. Um abraço, Ieda. E, mais uma vez, parabéns aí, tudo de bom aí para vocês. Nós estamos juntos, viu, Constantino? No GT do Lagamar do Cauípe. Segunda-feira tem reunião. Não, e o Ricardo tem dado um suporte incrível aí na questão ambiental. E, Ricardo, realmente a sua participação para a gente aprovar o licenciamento de hidrogênio foi fundamental. A gente sabe que foi um time que atuou ali, né? Mas você teve uma participação importante. Muito obrigado. Mas, pessoal, foi um prazer. Se tiver mais perguntas, podem mandar. Pessoal, alguma pergunta? Olha, a gente já começa, desde que começaram esses assuntos de hidrogênio verde, a gente sempre procura escutar palestras, né, e ler, e ver aqui e ali um monte de gente falando, mas uma palestra tão empolgante, uma apresentação tão empolgante assim, muito esclarecedora. Eu realmente... Maravilha. Foi formidável. Constantino, pode ser compartilhado no nosso grupo essa apresentação? Tu tá sem áudio. Sim, claro. Eu vou só gravar ela em PDF e te mando aqui. Manda em PDF para ela ficar levezinha. Pode ser pelo WhatsApp mesmo. Eu mando pro WhatsApp da Sandrine. Manda, que ela põe no grupo, viu? Manda que eu mando no grupo. Combinado, vou mandar para vocês. Okay. Marcelo Baltazar está aqui também presente, mas não vi a carinha dele. Cadê Marcelo? Baltazar, amigo Balta. Fique quietinho. Você tá quietinho? Fique não. Que bom lhe ver, rapaz. Também, gostou aí das palavras do Constantino? Você vê o horizonte aí? Assim, Constantino, acho que para nós, né, eu sou o gerente de meio ambiente da Companhia Siderúrgica do PCEM e estou aqui no projeto desde 2008 e eu acho muito legal quando vem uma apresentação como a sua, explicando principalmente o contexto, né? Porque a gente costuma achar que as coisas aconteceram da noite para o dia e a gente sabe que não são assim. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Ney Cardoso, falecido Ney, pessoa que foi um dos, né, mentores aí do Porto, do PCEM. Ele foi consultor nosso na CSP durante um bom tempo. E é impressionante como, assim, tudo que vem acontecendo com o Ceará é fruto de planejamento, é fruto não de um plano de governo, mas de um plano de Estado. Porque independente do governador que entra, todos seguem a mesma linha, né, sempre aprimorando e adequando às realidades do momento. Você vê que a gente tinha ali um espaço previsto para construir uma refinaria premium da Petrobras, né, dentro de um planejamento para o complexo, e hoje
o que tem de projeto é algo que vai servir para o próximo passo da humanidade, né, de preservação da humanidade, que é a busca de soluções sustentáveis de energia limpa. E para nós, assim, da CSP, que é uma empresa carbono intensiva, é muito importante para que isso faça parte, né, do nosso pool de soluções e estratégias para um futuro. Como nós vamos usar, a gente ainda não sabe, porque é tudo muito novo, né? Mas o mais importante é a gente ter acesso a soluções como essa. Então, a gente tem muita confiança aí no governo do Estado, que sempre foi um parceiro importante na implantação do projeto da CSP, tá bom? Muito obrigado aí pela palestra, parabéns aí pela apresentação. Eu estive na CSP semana passada, tá? Aliás, há 2 semanas atrás, eu fui recebido pelo Ricardo e pelo CEO, e foi muito boa a visita também, fiquei muito entusiasmado aí com a apresentação do Ricardo Parente, muito boa. E falando em refinaria, essa história que eu contei lá no comecinho, a Petrobras analisava e pelo fato da gente não ter porto, a gente nunca logrou êxito. Mas agora a refinaria está chegando. Ontem nós tivemos aqui uma reunião com os sócios da NOX, né? Eles já estão encaminhando o projeto do licenciamento ambiental e vão construir aqui uma refinaria do tamanho daquela que tem hoje em Pernambuco, né? Lá no Suape. Isso, as pessoas estranham, mas como é que o Ceará agora está entrando nessa onda da refinaria quando todo mundo só fala em produto verde, né? É porque não tem mágica. O mundo não vai, num passe de mágica, trocar gasolina, diesel, combustíveis fósseis pelo hidrogênio. Isso tudo vai ser uma transição. É por isso que a gente chama de transição energética. Então, cabe à refinaria do Ceará. É um grande projeto. Olha, Constantino, quando eu vejo a instalação do Tupinelog pela CSN, né? São 85 hectares aí, né? E com a grandeza do que eles vão operar, mais 700 navios por ano dentro do PECEM, quer dizer, hoje a gente vai passar de 700 para 1.400 navios. Hoje a gente tem naquela estrada, na CE 155 ainda não terminada, duplicada ainda em duplicação, rodam ali para mais de 5.000 caminhões dia. Então, vamos, com certeza, aí, olha, só em pensar nessa Tupinelog, você pensa que multiplica os navios para 1.400 e os carros pela estrada 155 para uns 10.000 caminhões, né? Então, o que é que mexe dentro do PECEM, né? Então, é uma loucura isso que vem pela frente. Só agradecimento a você, Constantino, viu? Obrigado. A casa fica aberta a você, sempre que tiver uma novidade, importante você estar presente com a gente. E eu acho que depois seria importante você também fazer uma apresentação dessa para a alta gestão das nossas associadas, sabe? Eu acho que à medida que a gente for fechando esses outros MOUs, isso que eu falei acerca do desdobramento da cadeia para o mercado interno vai se fortalecendo cada vez mais, sabe, Sabadia? Eu espero que até o final do ano a gente tenha bastante novidades em termos de novas indústrias voltadas do hidrogênio voltada para o mercado interno. Isso Ótimo. Vai fazer uma diferença muito grande. Maravilha. Para o Ceará, o nível de empregos, de renda do Estado. Né? Então, Conta com a gente, que agradeço. Conta para o que você precisar, a ECIP está à sua disposição. Eu também fico à sua disposição também, viu? Se você precisar, estamos às ordens. E o Fora aqui também continua totalmente disponível a você e a ECIP como um todo, viu? Muito obrigado pela sua atenção e pelas palavras. Ao Ricardo aí, Constantino. Tudo de bom. Obrigada, gente. Baltazar, aqui tudo Tchauzinho, gente.